Algumas derrotas são escondidas por vergonha. Outras vitórias são escondidas por medo. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma operação inteira foi apagada dos registros oficiais. Não porque falhou, mas porque funcionou melhor do que o esperado. E isso criou um problema. Em determinado ponto da guerra, uma frente específica estava à beira do colapso. Os mapas mostravam linhas firmes. Os relatórios falavam em controle, mas a realidade no terreno era outra. Tropas exaustas, comunicação instável, risco real de cerco. Se aquela frente caísse, o efeito dominó seria inevitável. O plano original previa um ataque direto, rápido, visível e caro em vidas. Mas um pequeno grupo dentro do comando propôs algo diferente. Nada de grandes ofensivas, nada de anúncios, nada de heroísmo. A ideia era simples e perigosa: vencer sem lutar. A operação começou sem nome oficial, sem discursos, sem registro público. Movimentos mínimos, mudanças quase imperceptíveis. Estradas secundárias foram abandonadas, rotas falsas criadas, informações cuidadosamente vazadas ao inimigo. Nada parecia importante isoladamente, mas tudo fazia parte do mesmo desenho. Enquanto isso, pequenas unidades inimigas começaram a se mover na direção errada. Convencidas de que enfrentariam resistência, avançaram com cautela excessiva. Perderam tempo, recursos, coordenação. O silêncio estava vencendo outra vez. Quando o confronto finalmente aconteceu, ele foi breve. O inimigo estava mal posicionado, confuso, desgastado por movimentos inúteis. A frente foi estabilizada com perdas mínimas. Nenhuma grande batalha, nenhuma manchete. A operação tinha sido um sucesso absoluto. E foi exatamente aí que o problema começou. Reconhecer aquela vitória significaria admitir que o plano original, aprovado oficialmente, era desnecessário. Pior ainda, significaria admitir que milhares de vidas poderiam ter sido poupadas em outras frentes. Isso não podia acontecer. Então, a operação foi classificada. Relatórios foram arquivados, menções públicas removidas. Oficialmente, a frente se manteve estável. Nada mais. Porra! Os homens que participaram voltaram às suas unidades sem reconhecimento, sem medalhas, sem histórias para contar. A ordem era clara, ainda que nunca escrita. Esqueceram. Anos depois, historiadores encontraram fragmentos, mapas inconsistentes, relatórios incompletos, silêncios estranhos nos registros. Algo tinha acontecido ali, mas quase ninguém sabia o que. Hoje, sabemos, aquela operação provou algo perigoso, que a guerra nem sempre precisa de barulho para ser vencida, que decisões silenciosas podem ser mais eficazes do que ataques espetaculares, e que algumas vitórias precisam desaparecer para que certas narrativas sobrevivam. Essa é mais uma história das frontes do silêncio, onde vencer não garante memória. E o silêncio, mais uma vez, decidiu o que seria lembrado. No próximo episódio, você vai conhecer um erro estratégico que foi repetido várias vezes, mesmo depois de provar ser fatal. Um erro que custou milhares de vidas, porque admitir a falha era considerado mais perigoso do que repeti-la. Uma história real, incômoda e necessária. Se você quer continuar explorando as histórias que nunca viraram medalhas, inscreva-se no canal. Aqui, o silêncio também faz história, mas a operação ainda não tinha terminado. Na verdade, o momento mais delicado estava apenas começando. Vencer sem lutar é eficaz, mas deixa rastros. Após o sucesso inicial,
Os comandantes envolvidos perceberam que o verdadeiro risco não vinha mais do inimigo, vinha de dentro. Relatórios precisavam ser enviados, resultados precisavam ser explicados e explicações podiam revelar demais. O alto comando começou a fazer perguntas. Como uma frente prestes a colapsar havia se estabilizado sem grandes combates? Por que as perdas tinham sido tão baixas? Por que o inimigo havia recuado sem resistência significativa? As respostas corretas eram perigosas demais para serem ditas. Então, uma decisão silenciosa foi tomada. Não apagar a operação, mas diluí-la. Dividir seus efeitos, espalhar os méritos, confundir as causas. Nada falso, apenas incompleto. Oficialmente, a estabilização da frente foi atribuída a fatores genéricos: clima favorável, reorganização logística, desgaste natural do inimigo. Nenhuma palavra sobre a manipulação de informações, nenhuma menção aos movimentos calculados que induziram o erro adversário. Enquanto isso, os homens que participaram da operação receberam ordens claras: não falar, não registrar, não comentar. O sucesso precisava ser silencioso para continuar sendo útil. Alguns oficiais discordaram. Eles acreditavam que aquela estratégia poderia salvar vidas em outras frentes. Mas divulgar o método significaria expor falhas anteriores. E falhas custam carreiras. Assim, a operação permaneceu isolada. Um sucesso sem herdeiros. Uma vitória sem continuidade oficial. O conhecimento ficou restrito a poucos círculos fechados. Meses depois, em outra frente distante, um ataque frontal foi autorizado. Mesmo cenário, mesmas condições, mesmo risco. A operação silenciosa teria funcionado ali também, mas ninguém teve permissão para sugeri-la. O resultado foi previsível: perdas altas, avanço mínimo, relatórios cheios de justificativas. E o silêncio, mais uma vez, venceu. A lição estava ali clara como nunca, mas aprender com ela exigia coragem. E coragem, em tempos de guerra, nem sempre é recompensada. A operação que deu certo demais continuou enterrada nos arquivos, não por ser inútil, mas por ser perigosa demais para a narrativa oficial. No próximo episódio, você vai descobrir como esse mesmo erro foi repetido novamente. Mesmo depois de tantas provas, uma escolha consciente, um preço altíssimo e um silêncio que custou milhares de vidas. Se você quer continuar explorando as vitórias que precisaram desaparecer, inscreva-se no canal. Aqui, o que foi escondido finalmente é contado. O erro não aconteceu por ignorância, ele aconteceu por escolha. Os relatórios da operação silenciosa existiam, circulavam, eram lidos, mas nunca citados. Quando uma nova ofensiva foi planejada, alguns oficiais reconheceram o padrão: mesma geografia, mesmo risco de cerco, mesma oportunidade de vencer sem destruir. A solução estava ali, clara como um mapa aberto. Mas ninguém quis ser o primeiro a dizer em voz alta. Admitir que a operação anterior funcionou significaria admitir que outras falharam. E em guerra, o passado pesa tanto quanto o inimigo. Assim, a decisão foi tomada: não repetir a estratégia silenciosa. Não porque era ineficaz, mas porque era inconveniente. O ataque frontal foi autorizado. O resultado foi imediato: avanço lento, resistência feroz, perdas humanas elevadas, soldados avançando contra posições preparadas, pagando com a vida por uma decisão política. Dias depois, o que restava da ofensiva era uma linha instável e centenas de nomes adicionados
as listas de baixas, e ninguém assumiu a responsabilidade. Nos bastidores, alguns oficiais sabiam que aquela tragédia poderia ter sido evitada. Eles tinham visto a operação que deu certo demais, mas o silêncio venceu outra vez. Anos mais tarde, quando arquivos começaram a ser abertos, os historiadores notaram o padrão: erros repetidos, soluções ignoradas, sucessos enterrados, não por falta de informação, mas por medo de revisão. A guerra terminou, as narrativas foram consolidadas, os livros foram escritos e a Operação Silenciosa permaneceu uma nota perdida entre papéis antigos, mas seu impacto foi real. Ela provou que nem toda vitória precisa de bandeiras, nem toda estratégia precisa de glória, e que algumas vidas se perdem não por necessidade, mas por orgulho. Essa é a verdade desconfortável das frontes do silêncio, onde decisões corretas são descartadas para proteger versões convenientes da história. No próximo episódio, você vai conhecer um comandante que tentou quebrar esse ciclo. Ele alertou, insistiu e foi ignorado. O preço, uma das derrotas mais evitáveis da guerra. Se você acredita que a história precisa ser contada como realmente aconteceu, inscreva-se no canal. Aqui, o que foi escondido finalmente é contado.